Graça e paz, igreja. É uma honra estar aqui para compartilhar com os irmãos daquilo que o Senhor tem ensinado ao meu coração. E hoje eu estou com mais medo, tenho 2 pastores sentados no banco. E pastores de peso, né? De peso. Pela graça, só pela graça do Senhor mesmo, e porque Ele conduz as nossas vidas, né? Nós o obedecemos. Eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus, o texto que se encontra em Êxodo 3, de 1 a 12. Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos. É um texto que tem como subtítulo em algumas igrejas Moisés e o arbusto em chamas, e em outros comentários Deus fala com Moisés. Vamos ler? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, dote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Amém. Senhor, nós lemos a Tua palavra e nos colocamos diante do Teu altar nesse momento. Em nome de Jesus, ó Pai, que tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite, primeiro me ensine, primeiro trate a minha vida, abra os meus olhos, o meu coração, o meu entendimento, além daquilo que o Senhor já tem me falado, e que a sua palavra nos transforme, a começar em mim, e que tudo aquilo que não vem de ti e não esteja nos teus planos, eu seja calada em nome de Jesus, que somente aquilo que é do teu coração seja ministrado ao meu coração e à igreja nesta noite. Eu lhe peço no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Hoje eu estou com a voz mais grave, com a garganta um pouco ruim,
Obrigada pela água. Deus abençoe a todos que nos assistem online, que Deus abençoe suas vidas com a palavra e com o culto, e que sua vida seja enriquecida em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o caminho do adorador. Como o pastor Jesus já comentou, eu trabalho com música, é minha profissão desde os 15 anos de idade. Eu estou com 58, essa é minha profissão em quase toda a minha vida, né? Até agora, né? Fui bancária também, mas música tem abrangido a minha carreira profissional, ocupado o tempo todo da minha vida. E o Senhor tem me ensinado muitas coisas nessa área, não só no ensino teórico, musical propriamente dito, técnico, né? Mas como tem aberto os meus olhos para que eu entenda a música e a adoração na minha vida. E hoje nós vamos falar sobre adoração. Quando a gente fala assim, nós vamos falar sobre adoração, a gente já pensa, ela vai cantar, ela vai falar de música, porque é uma coisa que nós falamos em nossas igrejas, né? É um tema que nós achamos que, falou em adoração, que ele está restrito aos cultos, às nossas reuniões, aos templos. Nos fixamos em aspectos litúrgicos e estéticos do culto para nos referirmos à adoração. Mas nós nos esquecemos da conversa de Jesus com a mulher samaritana, que está lá em João 4, 20 a 24. E nessa conversa que Jesus teve com essa mulher, ele deixa claro que ele não está em busca de adoração, ele está em busca de adoradores. E muitas vezes nós, na intenção de musicar, né, a liturgia, nós fazemos uma confusão com música, propriamente dita, tecnicamente, com adoração. Adoração é uma coisa que vai muito além da música, daquilo que eu faço dando aula, daquilo que eu faço na igreja, quando toco, quando canto, ou em qualquer lugar, em casamento, quando eu vou cantar, em qualquer outro evento. Isso é o meu talento. É o meu talento sendo colocado em prática como uma das ferramentas da adoração. Mas não é adoração. Não é adoração. E essa é uma situação, esse é um tema que tem gerado controvérsia dentro de muitos lugares, porque na confusão de estabelecer o que é adoração, nós ficamos nos aspectos estéticos de um culto, nos aspectos musicais, de melodia, de letra, de instrumentos, e não é isso que a palavra de Deus nos fala sobre adoração. Nesse encontro com Moisés, no Monte Horebe, Deus mostra o próprio Deus procurando Moisés e procurando nele um verdadeiro adorador. Eu quero ler um texto com os irmãos que está lá em Gênesis 4, de 4 a 5. Quando a gente é criança, e eu há mais de 50 anos, né? 58 anos, sou da Igreja Presbiteriana Independente. Meus pais eu nasci dentro de um lar cristão e dentro da denominação da IPI. E a gente, nas nossas aulinhas da escola bíblica, né? A gente sempre ouviu a história sobre Caim e Abel, certo? Ouvimos a história de Caim e Abel. E quando a gente é criança, a gente fala assim: Deus não aceitou a oferta de Caim, só aceitou a oferta de Abel. Isso paira, né? No ensinamento infantil das nossas vidas, desde da infância, né?
dentro das igrejas. Mas eu quero ler uma coisa com os irmãos. Vamos lá? Gênesis 4 e 5. Só que, isso, eu vou ler até o 7, tá bom? Ó, Gênesis 4, de 4 a 7. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que você está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Quando nós lemos esse texto, nós encontramos uma mensagem muito importante para as nossas vidas, relacionadas à nossa oferta e o que nós entendemos sobre adorar a Deus. O Senhor rejeitou a Caim antes da sua oferta. O Senhor aceitou Abel antes da sua oferta. Não foram as ofertas que foram rejeitadas, foram as pessoas. Foi a vida das pessoas. A palavra diz: o Senhor aceitou Abel e a sua oferta. O Senhor rejeitou Caim e a sua oferta. Não é a nossa oferta, seja lá o que a gente faça, que a gente toque, que a gente cante, que a gente traga os nossos dízimos, ofertas, que nós tragamos alimentos, cuidemos da igreja, cuidemos de pessoas fora. Não é o nosso serviço, não é a nossa oferta que é instrumento de adoração ao Senhor, é a nossa vida. É quem nós somos, como pessoas, é como nós nos relacionamos com Deus. Isso é adoração. Eu posso fazer todas essas coisas, eu posso cantar muito bem, eu posso tocar muito bem, eu posso cuidar de um ministério da igreja muito bem, eu posso visitar todas as casas de repouso da cidade, eu posso visitar os orfanatos. Se isso for uma oferta, algo que eu entregue em adoração ao Senhor, mas sem que eu seja aprovada, não tem valor. Porque o Senhor se relaciona com pessoas e não com ofertas. O Senhor não se relaciona com os nossos dízimos, com os alimentos, com as coisas que fazemos, com a minha voz, com os meus dedos tocando. O Senhor se relaciona comigo. Inclusive, se eu não fizer nada disso, é com a pessoa. Quando o Senhor se encontrava com Adão e Eva no jardim, o que ele buscava? Pessoas. Toda a criação que ele criou, tudo aquilo que o Senhor fez, era muito lindo. Mas o Senhor buscava as pessoas. Ele nos busca. Ele quer se relacionar conosco. E é disso que fala esse texto. O que Deus quer de cada um de nós é que nos apresentemos diante dele em adoração e que nos envolvamos com os propósitos dele. Isso é adorar. É quando eu me coloco diante do Senhor, envolvidos com os propósitos dele. As coisas que eu faço são consequências dessa vida com o Senhor, e elas se transformam em adoração. E nós vemos que o Senhor chama Moisés e quer ensinar isso para Moisés. Moisés, eu quero conversar com você. Eu tenho um propósito para você, mas eu preciso te ensinar algumas coisas. E esse texto tem 4 coisas importantes sobre o caminho de um adorador
que o Senhor ensinou a Moisés e que nós vamos refletir sobre eles nessa noite. Como Moisés, eu e você precisamos aprender que nos devemos aproximar do fogo da presença do Senhor. Isaías 1, capítulo 1, do verso 10 a 17, conta que havia uma celebração, com muito som, com muita música, cheia de orações, de ofertas, e o Senhor pergunta: de que me serve tudo isso? O que vocês estão fazendo? Eu não quero as suas ofertas, eu não quero toda essa festa, eu quero vocês. O Senhor Deus é um Deus relacional. Ele não precisa das nossas ofertas, Ele não precisa da minha voz, Ele não precisa da minha música, Ele não precisa dos meus bens, Ele não precisa de nada disso. Todas essas coisas são consequência do nosso relacionamento, mas não são adoração. Elas não representam quem eu sou diante de Deus. Deus, Ele não quer rituais. Deus não se satisfaz com rituais. Não adianta a gente fazer todas as coisas certinhas, né? Sem vida com Ele, sem vida diária com Ele. Por que muitas vezes, né, os pastores me corrijam se eu estiver equivocada, muitas vezes a gente faz tudo certinho, aos nossos olhos, né? Uma liturgia perfeita, tudo, né, funcionando, e a gente tem a sensação de que está faltando alguma coisa. O que faltou? Por que não funcionou? Isso não é mágica. Hoje nós conversávamos ainda, e o pastor Jesus falou uma frase que eu guardei. Eu guardei. E eu transformei para a minha vida da seguinte forma, pastor: não confie nos métodos. Confie em Deus. A hora que Ele falou, eu guardei. E às vezes nós confiamos nos métodos. Se eu fizer assim, 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 vai funcionar. Eu sei o que eu estou fazendo. Caim sabia. Ele achava que ia funcionar. É entregar uma oferta assim, 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 assim. E muitas vezes, quando não funciona, ou quando Deus vira e fala assim: não, eu não converso com você desse jeito. Às vezes a gente vira Caim. Eu não vou fazer mais. Eu não quero mais saber. Ninguém me dá valor. Né? Mas não é esse tipo de relacionamento que o Senhor procura. O Senhor estava explicando para Moisés isso. Eu não estou à procura de ritual. Eu quero que você esteja na minha presença. E nós precisamos, como Moisés, ser atraídos pela sarça que queima e não se consome. Um verdadeiro adorador, ele é atraído para esse lugar de encontro. Se eu não sou atraída, se você não se sente atraído pela presença do Senhor, dispostos a queimar tudo aquilo que não faz parte desse relacionamento, nós não estamos no caminho de um adorador. Hoje é uma coisa bem complicada, né? Isso que nós estamos falando. Hoje nós temos a tecnologia que é muito boa, né, igreja? É muito bom a gente ter um telão, a gente ter ar-condicionado, a gente ter um som de tão boa qualidade como a igreja tem. E muitas igrejas têm muitas outras coisas também, né? Se tornou muito perigoso
o homem confiar nos métodos e tentar manipular o culto que ele presta a Deus e qualificar a adoração. Nós precisamos entender que sem o fogo da sarça, que queima e não se consome, é impossível que as pessoas que nos ouvem sejam transformadas. É só esse fogo da presença de Deus que transforma, que muda a nossa vida e todos aqueles que convivem conosco. E esse é o primeiro aspecto que o Senhor ensina para Moisés. Você foi atraído pela minha presença, agora eu quero conversar com você. A adoração não pode ser do jeito que nós queremos, mas é do jeito que Deus quer. E muitas vezes Deus vai nos pedir para adorá-lo de uma maneira como nós não desejamos. O Senhor me pediu uma coisa na igreja de Araçatuba, na época da pandemia. Você deixa o ministério de música, um pouco antes eu já tinha saído, e você vai cuidar do departamento infantil. Eu falei, o quê? Eu trabalhei no Projeto Guri durante 7 anos, né? E a primeira coisa que eu disse para minha coordenadora, né, para minha chefe foi, por favor, me dê crianças acima de 12 anos, eu não sei o que eu faço com as que estão abaixo dessa idade. Aí vem o Senhor e fala assim, eu quero que você vá trabalhar com as crianças. E é muito interessante isso, porque o Senhor nos leva para um lugar onde nós, tecnicamente, não podemos ficar em pé sobre os nossos. Nós temos que confiar no fogo da sarça, porque senão a gente não sabe o que fazer. Muitas vezes, hoje o Ministério Infantil todinho está com o Paulinho e com a Gra, que fazem um trabalho de muita excelência. Mas nesse processo de estruturação de todo o Ministério Infantil, o Senhor me ensinou muitas coisas, através das crianças. Muitas coisas importantes para a vida de um adorador. Eu preciso falar com você sobre adoração. Vou te levar lá para o Ministério Infantil para conversar com você. E muitas vezes Deus está te chamando para esse encontro de purificação diante da sarça, e você tem negado, meu irmão. Tenha coragem para esse encontro. Deixa queimar. Deixa o fogo queimar. Nós somos purificados e conseguimos ser usados. O Senhor queria purificar Moisés do orgulho, talvez. Ele era filho adotivo, né? Mas era filho que cresceu dentro da casa de Faraó, aprendendo que tudo se resolvia na força. E a gente vê isso quando ele resolveu um assunto matando um soldado, né? A palavra nos conta isso. E livrar Moisés do medo diante de um novo desafio. Senhor, o senhor tem certeza? Não quer mandar meu irmão, alguma outra pessoa? O que é que em sua vida hoje precisa ser queimado diante desse fogo da presença de Deus, para que você possa adorá-lo? A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, que o Senhor ensinou a Moisés e quer nos ensinar, que eu devo aprender a descalçar os meus pés na presença do Senhor. E a questão aqui não é remover sandália só, remover os sapatos e ficar descalço, não é essa a questão.
O que Deus queria de Moisés e de todos nós é que nós estejamos na presença de Deus sem apoio nenhum sobre as nossas certezas. Apoiados naquilo que é do Senhor. Quando nos relacionamos relacionamos com Deus calçados dos nossos valores, posição social, bens, títulos, porque eu sei fazer, eu sei tocar, eu sei cantar, eu canto muito bem, eu sei tocar. Vou dando exemplo da minha vida, tá, irmãos? Eu sei, eu faço isso, eu estudei para isso, isso eu sei fazer. É hora da gente aprender a tirar as sandálias, descalçar esses sapatos. A gente gosta de andar descalço na areia da praia, em terra macia, mas Deus chama Moisés para tirar as sandálias no monte. O que tem no monte? Pedra, né, bióloga? Pedra. Muitas vezes Deus vai nos chamar para estar descalço em um terreno difícil, justamente para nos lembrar que todo o nosso apoio, todos os nossos valores não têm importância para Ele. Eu não posso estar apoiada em cima dos meus sapatos, sejam os mais caros que eu possa ter. Serve para nada para o Senhor. Deus quer nos ensinar que, como adoradores diante da sua presença, somos obrigados sempre a andar com mais cuidado, porque estamos em lugar difícil de caminhar, um lugar com pedras. Por isso, nós devemos prestar atenção nas ênfases que nós damos em nossas vidas, com as coisas que para nós têm valor, muito valor. O que existe nas nossas vidas que tem mais valor do que a presença de Deus? Qual sandália, qual sapato que nós temos calçado para nos garantir diante do Senhor? O que é mais importante do que o amor e o cuidado que Ele tem pelas nossas vidas? Está na hora da gente tirar essas sandálias. O caminho do adorador precisa acontecer com ele descalço e preparado para terrenos difíceis também. A terceira coisa que nós aprendemos com Moisés, e que Moisés aprendeu, é que como adorador, eu sou convidado, você, meu irmão, minha irmã, é convidado por Deus a conhecer o coração de Deus. Quando Moisés é convidado para esse momento, nós sabemos que Moisés, ele foi levado à casa do faraó já crescido, já grande. E ele foi educado pela própria mãe, Joquebede. Ele aprendeu da história dele, da história dos hebreus. Ele aprendeu as palavras, o conhecimento sobre a sua própria história. No entanto, ele precisava conhecer o coração desse Deus. E ele conhece nesse momento o coração de um Deus que ouve o clamor do seu povo, que vem ao encontro do seu povo para resgatá-lo do sofrimento. Um coração de um Deus que não é surdo às nossas dores, às nossas situações difíceis. Deus jamais se ensurdece diante de tudo aquilo que nós passamos, de todas as questões das nossas vidas. E é esse Deus que Moisés conhece. Deus sabe que a única esperança para nós
É amar alguém que retribui esse amor e que nunca vai mudar. Só Ele. É o próprio Deus. E Deus quer ter esse relacionamento conosco. Deus quer que nós o conheçamos do mesmo jeito que Ele, lá no Éden, queria se relacionar com Adão e Eva, queria se relacionar, e vem na história toda desejando se relacionar com pessoas. Jesus é enviado para morrer pelos nossos pecados, porque esse relacionamento havia sido quebrado, e o Senhor anseia pelo relacionamento conosco. Ele deseja esse relacionamento, e era esse relacionamento que Caim não tinha conseguido entender. Não era oferta que Deus queria, era um relacionamento. E o próprio comportamento de Caim mostra a fúria seguida, né? E depois a própria morte do irmão, o que habitava dentro do seu coração e que Deus sabia. Nós precisamos nos relacionar com esse Deus de amor. E a partir do momento que nós nos relacionamos com esse Deus de amor, nós estendemos esse amor para todos que estão ao nosso redor. É impossível nós nos relacionarmos de maneira profunda com um Deus tão amoroso e conhecermos o coração desse Deus sem deixar que isso escorra pelos lados. Não tem como. Não tem como. Se nós tivermos esse relacionamento de adorador, esse caminho de adorador com o Senhor, é inevitável que aquelas pessoas que se relacionam conosco conheçam desse Deus. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Mais do que tempo que estamos na igreja, quanto tempo nós temos investido em nosso relacionamento pessoal com Deus, lá na nossa casa, no nosso dia a dia? Quanto tempo nós temos investido em oração, em silêncio, diante de Deus, na leitura da palavra? Ou isso não tem encaixe na nossa agenda? O Senhor deseja se relacionar conosco, e um caminho de um verdadeiro adorador passa por esse relacionamento diário com o Senhor. Não tem outro jeito. Quando eu quero conhecer uma pessoa profundamente, eu me relaciono com ela. Quanto mais eu me relaciono com ela, mais eu a conheço. Sabe aquela questão de você conhecer uma pessoa que ela olha para você e você já sabe o que ela pensou? É desse tipo de relacionamento que o Senhor está falando com Moisés. Eu conheço o meu povo, eu sei das suas dores, e eu quero cuidar do meu povo. E eu quero esse relacionamento com você, Moisés. Eu quero esse relacionamento. O Senhor, por inúmeras vezes, mostra na sua palavra a insatisfação do seu coração com um povo que o abandonava, em busca de outros deuses, em busca de outras coisas que suprissem as suas vidas. O Senhor deseja se relacionar comigo e com você. E não é de domingo aqui. É muito gostoso nós estarmos aqui e juntos compartilharmos aquilo que o Senhor já fez na semana, já esteve conosco durante a semana. Isso é tremendo, que nós possamos compartilhar isso, mas nós devemos buscar o Senhor diariamente em nossas vidas. Esse é o caminho de um adorador. Esse é um caminho de adorador. Até agora eu não falei de música. E não cantei nenhuma música. É interessante, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, irmã, o que eu faço para entrar no louvor? Eu queria entrar no louvor. Eu falei, pois é, né? Pois é. Entrar no louvor, estar no louvor cantando, ou num coral, em algum lugar, isso não é adoração, meus irmãos. Adoração é vida. Vida com Deus. E por acaso eu tenho um talento musical e eu canto.
casa eu canto, eu podia fazer outra coisa. Como as senhoras que eu já vi ali, um presente que eu ganhei, que é maravilhoso, né? Fazem trabalhos manuais maravilhosos. Isso é talento a serviço do Senhor, do mesmo jeito que é cantar. Se vier de um coração adorador, de uma caminhada de adorador e de adoração. Se não vier, não adianta nada. Não funciona. Como o pastor Jesus falou, não é método, né, pastor? Não é método, é vida. Em quarto lugar, o que nós vamos aprender com Moisés é que, então nós aprendemos que devemos buscar a presença do Senhor, transformadora, que vai queimar tudo aquilo que não é dele, para que nós tenhamos um relacionamento limpo, claro, com o Senhor. Devemos descalçar, tirar as sandálias de tudo aquilo sobre o apoio sobre o qual nós estamos alicerçados e que não tem nenhuma importância para o Senhor. Nenhuma importância para o Senhor. Nós devemos nos aproximar e conhecer o coração desse Deus que nós servimos. Se nós servimos a Deus, nós nos dizemos servos desse Deus, adoradores desse Deus, nós temos que conhecer o coração desse Deus. Como que eu vou falar de uma pessoa que eu não conheço? Como que eu posso pregar sobre alguém que eu não conheço? Não tem como. Eu tenho que conviver com essa pessoa, eu tenho que saber quem essa pessoa é. Sabe quando perguntam para você, você conhece tal pessoa? Fala assim, não sei, a gente não convive muito assim, não sei, não posso te falar nada, tal. Quando alguém pede uma referência para a gente. E quando é uma pessoa que a gente conhece profundamente, a gente sabe do caráter, a gente sabe como essa pessoa trata as pessoas, as outras pessoas, como essa pessoa é na família. Nossa, a pessoa é boa demais, pode confiar que essa pessoa é. É assim que nós nos conhecemos ao Senhor? Pode confiar. Eu confio nessa pessoa, você pode confiar. É desse relacionamento que o Senhor está falando. Tem uma música que a gente canta, que é do pastor Ademar de Campos, que é o Amigo de Deus. Não sei quantos conhecem aqui. Fala isso. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Estar seguro perto dele. Isso é relacionamento. Relacionamento. E muitas vezes nós podemos cantar dizendo que nós estamos adorando e nós não sabemos nem de quem nós estamos falando. E em quarto lugar, a última coisa que nós aprendemos é que eu preciso aprender que, como adorador, Deus sempre me chama a assumir uma missão. Eu sou adorador, eu sou uma adoradora para algo que não é para mim. Quando o Senhor chama Moisés e mostra todo esse percurso para ele de um verdadeiro adorador, aí Deus fala para ele: você tem uma missão, libertar o meu povo. Libertar o meu povo. Todos nós temos uma missão. Não existe, meu irmão, ouça bem o que eu vou lhe dizer, não existe nenhum de nós aqui que não tenha algo que Deus tenha escolhido para você fazer. Deus não cria nada sem utilidade. Nós fomos formados no ventre da nossa mãe, como diz o Salmo 139, de maneira assombrosa, perfeita, maravilhosa, sobrenatural, para nada? Para nenhuma missão? Não. E aquilo que você tem para fazer, eu não sei fazer, eu não posso fazer, é só você. Não era Arão, era Moisés. Arão tinha que fazer outra coisa. Cada um tem a sua missão, o seu chamado.
para ser um adorador? Aí as irmãs podem dizer o seguinte para mim assim: mas minha irmã, eu fico na minha casa lá, né? O que eu vou fazer na minha casa? Eu não trabalho fora. Às vezes as irmãs que não têm uma atividade fora, as atividades são dentro do lar, né? E eu vou contar uma coisa para vocês que passa desapercebido no nosso dia a dia, e é missão. Sabe aquele dia em que você para e fala assim: eu acho que eu vou fazer. O que o pastor gosta? O que o pastor gosta? O que o pastor gosta de comer, pastor? Hã? Arroz de forno. Eu não sei fazer isso, não. Arroz de forno. Aí a Ritinha fala assim: acho que hoje eu vou fazer arroz de forno. Do nada. Ela acha que é do nada. Aí ela faz o arroz de forno, assim. Aí o pastor Jesus chega assim: como que você adivinhou que eu estava morrendo de vontade de comer um arroz de forno? A Rita acha que é ela. Mas eu garanto para vocês que é Deus. Falou assim: Rita, faz um arroz de forno. Eu preciso que você faça isso hoje para o Jesus. É serviço. É serviço. Às vezes a gente acha que o que a gente faz é pequeno, que o que a gente faz é insignificante. Não. Não há nada insignificante, não há nada pequeno no reino de Deus. Não há nada no reino de Deus que seja feito dessa forma, com esse coração de adorador, que seja pequeno. O que importa para Deus não é a coisa que você faz, é você, sou eu. O arroz de forno é insignificante. É a Rita, obediente em fazer o arroz de forno. Não vou fazer nada disso não, dá trabalho, não vou fazer nada não. Pensou? Né? Eu perco a oportunidade de adorar com arroz de forno. Com arroz de forno. Que nós entendamos uma coisa muito importante, meus irmãos, e eu quero finalizar deixando uma preocupação que eu tenho, com a minha vida, e eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes, em vários momentos da nossa vida, nós ficamos aborrecidos com o caminho que a nossa vida está levando. Nós ficamos tristes porque não está do jeito que eu queria, não foi assim que eu pensei, não está dando certo isso, não está dando certo aquilo, as coisas não estão funcionando. Aí a gente culpa o nosso casamento, o nosso patrão, o nosso pastor, o irmão da igreja que não foi me visitar, o irmão da igreja que não deu boa noite para mim, virou lá o rosto, não falou comigo. Eu vou sair dessa igreja, eu vou para outro lugar. O problema é esse, né? O problema é meu patrão, o problema é minha mãe, o problema é meu pai, o problema é meu marido, o problema é minha mulher, o problema são os outros. Será que o nosso caminho está alinhado com o caminho do adorador? Porque se eu estiver fora disso, provavelmente eu não vou ser feliz nas minhas escolhas, nas minhas decisões, na minha vida. Nós devemos refletir e parar para pensar: Senhor, eu tenho sido, com a minha vida, uma adoradora de verdade? Eu tenho desejado estar na sarça do fogo da Tua presença? Eu tenho tirado toda a arrogância que está sobre os meus sapatos, que eu mesmo coloquei, onde eu me apoio, os meus apoios?
eu tenho entendido o seu coração, eu tenho compreendido quem é o Senhor, eu sei quem é o Senhor de verdade. Eu sei qual é a minha missão. Qual é a sua missão, meu irmão, minha irmã? Você sabe qual é a sua missão nessa terra? Você nasceu para algo. Busca o Senhor. Vamos buscar ao Senhor com o coração de um adorador. E todas as coisas que nós ofertarmos ao Senhor com esse coração, vai ser aceito como uma adoração. Que nós entendamos isso. Que adorar é muito mais do que cantar, do que tocar, do que estar aqui de domingo. É viver de pertinho com esse Deus, para a glória dele. Amém? Eu quero orar com você. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai querido, que a tua palavra queime o nosso coração. Senhor, que a tua presença seja o nosso desejo diário. Que nós não consigamos começar o nosso dia sem te buscar. Que nós não consigamos estar bem durante o dia sem a tua presença e sem a tua companhia. Que o teu poder nos ensine que todas as coisas que o Senhor oportunizou para nós, diplomas, trabalho, bens, são bênçãos, mas elas não valem mais que a tua presença. Elas não são mais importantes, não devem servir de apoio na minha vida, Senhor. Tira isso da minha vida, tira isso das nossas vidas, Senhor. Que nós entendamos que o Senhor quer conviver conosco diariamente, em todos os momentos da nossa vida. Quer ser nosso amigo. Só assim nós entenderemos, ó Pai, qual é a nossa missão nesse mundo. Não deixa, Senhor, que nós passemos por esse mundo de maneira vazia, de maneira equivocada, sem saber identificar a nossa posição onde o Senhor tem nos plantado. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos abençoa, Senhor. Nos capacita, Senhor. E nós te adoramos pela tua misericórdia, que é infinita, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe.